Opa, olá Gustavo, você abriu a sala, coisa boa. Slade também entrou, que coisa bacana, gente. Olha só, hoje Marilza, Parula, a Lianinha, minha namorada, coisa boa. O pessoal tá começando a entrar aí. Olha só, gente, hoje nós vamos falar sobre o título da nossa live hoje é O Crepúsculo do Dever, a ética indolor dos novos tempos democráticos. E é um tema fascinante, né? Porque ele revela e traz à tona muitas reflexões que a gente precisa ter para se conduzir no mundo que estamos vivendo, com a perspectiva de como nós vamos nos conduzir no mundo após essa loucura, né, que a gente está vivendo. Olha a Patrícia Cunha, Marcelão, meu sócio querido, meu amigo. Beleza, estamos todos aí chegando, né? Muito bacana. Eu diria assim, pessoal, ao longo da live vão fazendo algumas perguntas aí nos textos, porque acho que num quarto final aí da live vamos ver se a gente faz aquele talk show que a gente fez semana passada, que foi muito legal. Então vamos continuar aí trabalhando nesse contexto. Opa, tem muita gente aí participando, né? Beth Gouveia, que coisa bacana, né? Beth também, gosto muito, uma grande amiga, uma parceirona, parceiraça aí. Oi Beth, coisa boa, né? Pois é, gente, olha só, eu estou aqui cumprindo a tabela enquanto as pessoas vão entrando na nossa sala, para falar desse tema que eu acho bacana, né? O Crepúsculo do Dever tem falado muito a mim, e principalmente porque eu redescobri o Gilles Lipovetsky. Essa é talvez a segunda ou terceira live que eu falo sobre ele, né? O Crepúsculo do Dever, uma ética indolor para os tempos democráticos. E nós não vamos falar do livro, mas nós vamos falar das provocações que o livro nos faz, né? Vamos começar. Vamos começar. Eu quero trazer alguns conceitos para vocês. Oi, Renan. Renan está dizendo oi, botando um coraçãozinho para todos vocês também. Deixe-me começar essa reflexão de hoje trazendo à tona um pouco do conceito de moral e ética, para a gente poder manter isso devidamente nivelado entre nós, né? Existem muitos conceitos sobre ética e moral, muitos estudos, muitas teses, muitos doutorados sobre isso, mas o Zanato, Ednir Zanato, boa tarde, Ednir. Existe muita discussão sobre teses de doutorado, um bando de coisas aí sobre ética e moral, mas vamos usar para a gente nivelar o conhecimento, vamos usar o conceito da seguinte forma: nós vamos dizer que moral é o conjunto de comportamentos praticados por um grupo, por uma sociedade, a partir daquilo que essa sociedade convencionou como sendo o comportamento ideal dos seus sócios, né? Aquela sociedade diz, olha, o comportamento ideal é esse aqui, e aí as pessoas começam a se comportar daquele jeito, ou aquele comportamento fundamenta aquela tese.
E a ética é a ciência que estuda esse modo de comportar e modo de ser da sociedade. Para os que gostam de filosofia, a gente pode criar um conceito um pouco mais sistematizado. A gente pode dizer o seguinte: a filosofia normativa ela tem 3 pilares: a ética, a estética e a lógica. A lógica cuida do pensamento perfeito, a estética cuida da beleza perfeita, do belo, e a ética cuida do relacionamento perfeito, né? Então, do relacionamento ideal, do pensamento ideal e da beleza ou do belo absoluto, né? Então, são essas 3 coisas. Esses 3 pilares fazem parte daquilo que nós chamamos de filosofia normativa. Ela estabelece as normas, que são dinâmicas, porque essas normas evoluem ao longo do tempo, né? A lógica do pensar muda, a linguagem muda, a beleza muda, a forma de nos relacionar muda. E então essas mudanças todas são estudadas respectivamente: a beleza e o belo, e a arte pela estética, o raciocínio, o discurso pela lógica, e o relacionamento pela ética. Dito isso, quando eu estou dizendo o crepúsculo do dever, eu estou dizendo tudo aquilo que está perdendo sentido por causa de algum tipo de relacionamento que a gente está construindo, e esses relacionamentos que estão perdendo sentido estão sendo substituídos por outros relacionamentos que efetivamente são novos para todos nós. Então a gente não tem muita clareza do que está acontecendo com isso, a não ser olhando para a nossa história e percebendo o que aconteceu, por exemplo, no último século. A forma de nós percebermos isso, de nós entendermos isso, vai lançar luzes para o que queremos para o futuro. Então, a primeira pergunta que eu quero colocar para você, e que vai acompanhar o nosso discurso ao longo dessa live, é o seguinte: se nós continuarmos nos relacionando privada e coletivamente da forma como estamos nos relacionando, o que esperarmos do futuro? Essa é a primeira reflexão. A segunda coisa: as crianças que estão sendo educadas a partir deste modo com o qual nós estamos nos relacionando privada e publicamente, como elas serão nesse próximo futuro? Então, por exemplo, eu tenho um questionamento bem interessante, que para mim está fazendo muito sentido, né? E eu tenho observado isso. Por exemplo, a pandemia levou-nos a uma quarentena por uma questão de higiene social, né? De sanitarismo, para evitar a propagação do vírus, né? E portanto nos levou a um certo confinamento, né? Fique em casa, aquela coisa toda. O problema é que quando nós saímos para a rua, se você junta todas essas regras, fique em casa, não saia, cuidado, olha a transmissão do vírus, olha isso, olha aquilo, isso está gerando, consciente ou inconscientemente, um medo do outro. Então, muito provavelmente, nós temos que tomar cuidado, porque a hora que acabar essa pandemia, se é que ela vai acabar da forma como se está imaginando, a partir do momento que não houver mais esse perigo que nós estamos vivendo hoje, será que nós vamos conseguir aproximarmos uns dos outros sem o medo, sem a neura, né, de que estamos contaminados ou contaminando, né? Como é que a gente vai derivar esse tipo de comportamento? Então isso é só uma reflexão para a gente pensar nessas duas perguntas. Se nós continuarmos assim, qual será o futuro? Tanto do ponto de vista social, relacional, político. Se nós continuarmos assim, como as crianças serão daqui a 10, 15 anos, né? Ou para alguns daqui a 5 anos. Então, essas perguntas me levam à primeira grande reflexão com vocês.
Na transição do século XIX para o século XX, havia um otimismo exacerbado. Os pensadores mais influentes no século XIX, no final do século XIX, esses pensadores achavam que nós estávamos chegando às portas do Éden. Nós estávamos construindo uma sociedade perfeita, nós estávamos construindo uma sociedade que no século XX seria a sociedade mais bacana de todos os tempos, né? Então estávamos construindo aquela grande expectativa de que teríamos um século maravilhoso, de que teríamos um mundo maravilhoso, de que todas as nossas relações seriam extremamente bem-sucedidas, que nós estávamos criando uma jornada de sucesso na virada do século XIX para o século XX. Essa era a grande expectativa. Era como a gente diz, um otimismo exacerbado, e quase que o mundo inteiro, portanto, entrava nessa discussão. Aí a gente começa o século XX, logo de cara a gente tem a Primeira Guerra Mundial, a guerra de 14 a 18, e os grandes pensadores assustaram com isso e disseram assim: peraí, se a gente estava construindo um mundo futuro maravilhoso, como é que explica essa guerra? Aí alguns dos grandes pensadores disseram: essa guerra é uma guerra de asepsia, é uma guerra que vai limpar as últimas coisas erradas que a gente tem para a gente poder criar um mundo perfeito. Então nós estamos fazendo uma guerra higiênica para acabar com o que tem de ruim, para destruir o que não presta, porque essa guerra é uma guerra de asepsia. Nós vamos criar agora um mundo maravilhoso a partir dessa guerra. Então ainda estamos com um otimismo extremamente positivo com relação a tudo isso. E aí logo em seguida a gente tem a Segunda Guerra. E o que vai aparecer entre uma coisa e outra, a partir do início do século XX, o que vai aparecer é nessa ânsia de limpar o mundo, nessa ânsia de criar um mundo melhor, nessa ânsia desse otimismo exacerbado, nós acabamos germinando toda a tragédia dos totalitarismos que aconteceram no mundo até meados do século XX. E aí, em vez de nós criarmos o que existiu, o que poderia existir de melhor, nós acabamos criando uma relação absolutamente totalitária, né? Você teve o nazismo na Alemanha, você teve o fascismo na Itália, você teve no Brasil, né, Getúlio Vargas, que fez algumas coisas boas, mas você teve uma série de eventos absolutamente malucos, o aparecimento de governos totalitários no mundo inteiro, etc., salvo algumas honrosas exceções, mas o mundo caminhou para um bestialismo que presenciou, por exemplo, a coisa maluca do Holocausto e qualquer coisa que o valha, né? E nessa esteira desse otimismo, a gente acabou começando a duvidar um pouquinho se esse otimismo realmente se sustentaria. Mas o que era a discussão, então, que ensejava toda essa coisa maluca? O ensejo disso passou a ser: bom, então nós precisamos construir um humanismo, nós precisamos voltar para a filosofia humanista que tinha começado no final do século XVIII, passou o século XIX, e agora esse humanismo trazia para a gente a promessa de um mundo absolutamente melhor, mas não mais no sentido macro, né? Mas no sentido de que agora nós estamos construindo pessoas melhores a partir de tudo isso. Então estamos depurando a sociedade para que as pessoas sejam melhores. E a primeira coisa que esse humanismo fez foi questionar a questão dos relacionamentos éticos, morais e, portanto, éticos, com a derrubada dos conceitos religiosos. Então começou a surgir uma ética que não mais se sustentava no pensamento religioso.
E como todos nós sabemos, a ética nasce a partir do pensamento religioso, né? Você tem aí, por exemplo, 800 anos antes de Moisés, você tem o Código de Hammurabi, que era uma prescrição moral. Você tem os 10 mandamentos, que eram prescrições morais. Você tem várias literaturas no mundo inteiro com essas prescrições morais. Na China, 3.000 anos antes de Cristo, surge o Código Moral, né? Na Índia surge o Código Ético. Na Grécia, um pouco mais recente, 400 anos antes de Cristo, surge o pensamento filosófico contra o pensamento mítico, né? Contra a mitologia, como forma de proporcionar ao longo da história essa ética que baseava-se em valores que supostamente foram doados à humanidade por Deus. Mas quando chega no século XIX, no final do século XIX, início do século XX, e com as vivências do século XX, o humanismo simplesmente começa a passar uma faca nesse sentimento moral advindo dessa crença de que toda a ética e toda a moral era um presente de Deus para a humanidade. E ao cortarmos isso, ao dissermos, não, Deus não vai ter mais nada a ver com isso, a gente acabou tentando libertar o indivíduo do coletivo. Então olha só que interessante, a gente passou a dizer, olha, a nossa ética e a nossa moral não tem nada a ver com Deus, e mesmo porque a ideia de Deus estava ligada às classes dominantes, então começou-se a crer que aquele velho modelo estabelecia-se o seguinte, olha, essa ética ligada a Deus está representando uma estrutura de poder nefasta, uma estrutura de poder absolutamente ridícula, e nós não podemos aceitar isso. Então, com a derrocada desse conceito de ética como oriunda da dádiva de Deus para os homens, começa a acontecer uma outra grande pegada, que é a grande pegada é o seguinte: eu destruo Deus dessa coisa, destruo o sistema de poder até então estabelecido e crio um sistema de poder baseado na vida da coletividade. E aí olha que coisa maluca, que surge, por exemplo, no início do século XX, surge o pensamento comunista, o pensamento socialista, etc., contra todo aquele pensamento, abre aspas, capitalista, que começava a surgir, que já existia e que a gente estava contestando. Mas o problema não era na estrutura política, não era na estrutura econômica. O problema era fazer agora que, em vez da coletividade ser o espaço para a convivência ideal, o indivíduo passou a ser referência para a convivência ideal. Oi, Menani, um grande prazer, querido, ter você aqui conosco. Leonardo, que coisa boa. Vejam vocês, então olha que derrocada que aconteceu. Nós tínhamos um otimismo exacerbado que não deu certo. Primeira e Segunda Guerras mostram isso, Hiroshima e Nagasaki, Holocausto, mostra que nós não tínhamos grandes razões para sermos tão otimistas assim. Segundo, entendemos que a ideia de Deus não era mais suficiente para nos dar essa ética nem essa moral, principalmente a partir de um texto do Nietzsche chamado Deus está morto, né? A morte de Deus. E o existencialismo começou a cultivar essa coisa do ateísmo científico como forma de criar uma nova ética. Com isso, o humanismo deixa de ser uma visão das relações coletivas do ser humano para ser agora uma visão do indivíduo sobre a sociedade. Então a polaridade deixa de ser a convivência comunitária para ser o exercício da ética a partir do indivíduo. Aí começa a surgir aqueles conceitos bastante interessantes, né? Quando eu liberto o indivíduo da coletividade, eu começo agora a criar aquele conceito. Por exemplo, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas escolhas. Tudo bem, isso é verdade, mas é verdade até o momento em que eu passo a ter uma vida pública. Eu passo a ter uma vida relacional com outros corpos, com outras verdades, com outras regras e outras vidas, com outras escolhas. E aí como é que a gente junta isso?
até agora nós entramos num grande conflito existencial entre os direitos e deveres do indivíduo, os direitos e deveres desse indivíduo quando ele está no mundo público e os direitos e deveres deste mundo público quando ele precisa moldar o indivíduo para que haja uma convivência social adequada. Aí essa questão do direito, do dever e da responsabilidade transitaram do senso coletivo para a escolha pessoal. Então você chega para a pessoa e diz assim, mas isso está errado, Cadinho, mas eu não acho. Isso é um problema meu, você não tem nada a ver com isso. Eu faço o que eu quero da minha vida. Veja, num certo sentido, é verdade, mas na medida em que eu faço o que eu quero, bate de encontro com o que o outro faz o que quer, e essas duas relações não são coexistentes, existe um processo ético-relacional de dever que precisa ser construído para garantir a sobrevivência e a qualidade de vida dos diferentes. Então, a questão agora, que como nós vivemos em grupo, começa a surgir aí a produção dos confrontos entre aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu posso fazer, que é o que eu chamo da ideia de conveniência. Então, eu vou voltar a isso daqui um pouquinho, mas o conceito é, muita gente tem dito o seguinte, eu sou dono das minhas escolhas, e é verdade. Mas as suas escolhas precisam ter agora um olhar um pouco mais amplo para a coletividade. Olha só que coisa interessante, né? Quando você vai para um lugar aglomerado, né? E vai sem máscara, e vai sem as proteções requeridas, e não mantém a distância, o que você está dizendo? Por exemplo, para o seu filho. O que você está dizendo, por exemplo, para as outras pessoas? Então, um dos elementos que está ligado à questão do eu devo, mas preciso saber se eu posso, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Já dizia Paulo na primeira carta dele aos Coríntios, né? Eu posso, todas as coisas eu posso, mas o que eu devo? Então, o sentimento de dever é que me obriga a fazer as coisas, está ligado à capacidade que eu tenho de executar as coisas, muitas delas estabelecidas pelo direito que eu tenho, mas pela responsabilidade que eu tenho. Então eu tenho o direito de ser acolhido pelo Estado, mas eu tenho o direito de prestar o meu melhor serviço para o Estado. Eu tenho o direito de ser protegido pelo Estado, mas eu tenho que contribuir com esse Estado. Então você começa a criar uma relação onde os modelos de dever aparecem como exemplos para a coletividade. Então, quando eu vivo em grupo, aquilo que eu faço é um exemplo para o grupo ao qual eu pertenço. Então, o que a gente precisa se perguntar é: como é que as pessoas estão me vendo? E como é que isso que elas estão vendo está impactando o comportamento delas? Então repare, as crianças, por exemplo, são diretamente afetadas por isso. Ué, se meu pai pode, eu também posso. Se o meu líder pode, eu também posso. Se eu não tenho algo admirável no meu pai, eu não o sigo do ponto de vista dos seus valores e nem dos seus deveres, quando eu tiver consciência de fazer isso. Então essa ruptura com os valores religiosos para liberar-nos desse domínio de Deus, nos liberou de muita coisa também, né? Nos liberou do medo, nos liberou da culpa, nos liberou dessa dívida infinita que a gente tem com Deus e que a gente não paga essa dívida nunca, né? Então veja, a gente está sempre culpado, diante de Deus, a gente nunca consegue. Então quando o humanismo nos libertou desse negócio, ele nos libertou também dessa culpa, nos libertou desse medo, nos libertou dessa dívida impagável com Deus. Mas o que ela colocou no lugar? Ao invés disso, ela criou no homem um vazio enorme. E esse vazio enorme clama por algo que faça sentido na vida das pessoas. E é interessante que você vai entender todos os processos
sociais que acontecem com a derrocada dos deveres, direitos e responsabilidades na transição do século XIX para o século XX, eles são agora repensados a partir desse vazio absurdo que a gente sente por não termos mais nada com o qual admiremos. Eu tenho um colega que diz assim: esse vazio revela o fato de que não há nada mais que me motive a morrer. Olha que pergunta interessante. Ele diz: nada há pelo qual se deva morrer. Então, isso não é uma discussão trágica nem mórbida. O que estamos discutindo sobre essa ética indolor dos novos tempos democráticos é que eu já não tenho mais nenhum ideal coletivo sobre o qual eu me dedique. Então, por exemplo, quando você olha na história da humanidade, as pessoas morriam pelos seus deuses, elas morriam pelas suas crenças, eles morriam por uma série morriam pelos seus ideais, né? E nós tivemos no Brasil, por exemplo, em muitos momentos, pessoas que deram as suas vidas em nome de uma causa. Muita gente deu a sua vida em nome da redemocratização do país, muita gente sofreu as penalidades de um processo, de um golpe de Estado, muitas pessoas sofreram nos cárceres da ditadura, das grandes torturas, prisões aleatórias e coisas que aconteceram. Muita gente deu a sua vida por isso. Só que quando esse processo vai deixando de ser, vai se deteriorando porque não foi colocado nada no lugar, né? O que veio depois disso não foi tão bom assim quanto a gente imaginava ser, né? E esse vazio absurdo que aparece dentro da alma humana nos faz crer que não há nada mais em que eu creia. E se não há nada mais em que eu creia, se não há nada coletivo no qual eu aposte a minha vida, em que eu devo apostar? Eu aposto em mim mesmo. E aí esta solidão faz com que eu crie as minhas regras, os meus próprios valores, sem me preocupar com as pessoas que estão ao meu redor. Sem preocupar no que eu estou causando nas pessoas que estão ao meu redor. E o que é pior, quando eu sou líder, eu passo a ser exemplo de um grupo enorme de pessoas que se espelham em mim contra um bando de outras coisas que precisam ser cuidadas para o bem-estar da sociedade do ponto de vista coletivo. E aí, veja, a gente diz muito isso em cursos, em programas de formação de líderes, ou seja, quando a liderança não é coerente, os liderados perdem consistência relacional. Porque veja, se o meu líder não dá o exemplo, o que eu preciso fazer? Ou seja, se o meu líder desobedece à lei, por que eu tenho que cumprir a lei? Então aquela história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ela passa a ser um grande desafio à consistência das nossas relações. Então, quando eu entro na questão do, olha, eu devo fazer tal coisa porque a lei permite, então tudo bem, eu devo fazer o que a lei permite. Por uma questão de consciência, esse dever está implícito nos direitos que a lei me promove e nos deveres com os quais eu tenho que ser responsivo. Mas por outro lado, tem aquela velha questão, eu posso fazer isso do ponto de vista da ética dos relacionamentos, porque o dever está ligado à questão da lei, à questão da norma com a qual nós seguimos. Mas o poder ou não poder fazer determinadas coisas diz respeito ao meu nível de consciência coletiva e à minha questão da escolha pessoal. Então, por exemplo, não tem ninguém aqui na porta da minha casa me impedindo de sair, eu não estou preso. Mas existe uma recomendação que eu não saia. Então, na hora que eu decido não sair, eu estou colaborando com a saúde, com o sanitarismo social. Na hora que eu decido me manter em quarentena, eu estou
dificultando a progressão do vírus, tanto contágio com as outras pessoas quanto comigo mesmo. Então veja, isso vale da microação para o macro resultado. E aí, essa derrocada do dever nos levou a uma situação dificílima. As pessoas perderam a consciência de que é a microação que gera o macro resultado. Então, isso vale para a minha relação com o meu filho, como vale para o presidente da República na relação com a nação. Isso vale para o pastor em relação aos seus fiéis, isso vale para o pároco em relação aos seus fiéis também, aqueles que são da sua religião. Isso vale para tudo, ou seja, o processo de coerência dos meus valores em relação aos valores coletivos criam uma interseção que vale para todo mundo no sentido de criar o bem comum, que é maior do que o meu bem individual. Então o dever está ligado a essa questão, ou seja, de novo, todas as coisas me são lícitas. Hoje sair de casa me é lícito, mas não me convém. Não me convém sair. Veja, eu posso sair por uma necessidade, mas me convém usar a máscara. Se eu não estou doente, o outro pode estar, mas eu estou, mais do que tudo, dizendo para as pessoas, olha, vamos obedecer aquilo que societariamente falando, foi estabelecido por todos nós, né? Me fizeram uma pergunta aqui interessante, só um parênteses de 30 segundos. Essa live vai estar a partir de segunda-feira disponível no YouTube, assim como todas as nossas outras lives estão disponíveis no YouTube a partir de segunda-feira. Então você entra no YouTube, lá no meu canal, Homero Reis, assina lá aperta lá o sininho para você receber as nossas notificações, se inscreve no canal. Aliás, esse é um pedido que eu faço para vocês, a gente precisa que vocês se inscrevam. Então, você que entrou depois na sala, a live vai estar toda disponível lá no YouTube, né? Mas vamos voltar então para a gente poder caminhar. Essa falência dos valores, né? Ou seja, eu não tenho mais nada em que acreditar coletivamente, eu não tenho mais aquela noção de criar algo maravilhoso, né? De ter feito parte da criação de algo maravilhoso, faz com que esse individualismo sem Deus, sem valores, sem nada, meu mundo, minhas regras, minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras, está criando um vazio tão insustentável que levou à falência de todos os valores, né? Então, só que essa tragédia social que começou a aparecer levou-nos à convivência em grupos fechados. Então, olha que absurdo isso, né? Nós começamos agora a restringir as nossas relações em função do mundo dos relacionamentos entre iguais. Então agora eu vivo no meu mundinho, porque no meu mundinho eu sou igual e eu não consigo mais pensar no mundo do outro mundinho. Então essa relação de pequenos mundinhos fez com que o micro se tornasse cada vez mais micro, no seguinte sentido, né? Eu começo a entender agora que alguém vai cuidar da higiene e da limpeza da cidade. Por isso eu posso sujar. Eu vou sujar porque alguém vai limpar. Olha, a minha casa não está suja, a rua está suja, mas isso não é problema meu. Isso não é problema meu, isso é problema do Estado que tem que limpar. Agora repare, se cada um de nós, na nossa microconsciência, não sujasse, talvez a gente não precisasse de tanto processo de limpeza assim. Então essa microação que foi de um esvaziamento total, da morte dos valores, da morte de Deus, do abandono das causas utópicas mais relevantes, fez com que agora a gente entrasse na tragédia social desses grupos fechados, cuja principal característica é o medo que eu tenho dos outros. Então eu tenho o meu grupo que se autoprotege e tem medo do outro grupo que se autoprotege. E a gente fica pensando agora, nós contra eles.
Esses dias a gente estava numa conversa e eu perguntei para um grupo de amigos, e nós estava nessa discussão, somos nós e eles, e aí eu perguntei, quem somos nós? E quem são eles? Porque eu não sou nós, eu não sou eles, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. E quando eu digo eu sou brasileiro, eu estou dizendo que eu faço parte desse povo, eu faço parte dessa nação, com todas as diferenças que ela tem, das quais eu me orgulho. De poder contribuir com pensamentos, às vezes apoiando uma ideia, às vezes não apoiando aquela ideia, mas veja, isso não me torna inimigo de ninguém e não torna ninguém meu inimigo. Mas quando nós temos uma ausência de valores, a gente perde essa capacidade, que também é um valor, de entender que somos todos irmãos, convivendo numa mesma sociedade, que precisa melhorar como sociedade a partir da melhora que eu tenho como indivíduo. Então, quando eu me torno um pacifista, quando eu me torno um humanista, como eu me torno um coletivista, eu estou pensando que a paz, as pessoas humanas e a coletividade são os elementos que sustentam a qualidade das minhas relações. Veja, eu sou o dono da minha casa, mas a minha esposa também é a dona da casa, e os filhos também são donos da casa. Nós vivemos num espaço coletivo, e esse espaço coletivo precisa ser compartilhado em paz com todo mundo. Ninguém tem mais direito do que os outros. Nós temos uma relação construída de sobrevivência. E esse exemplo tem que aparecer coerente para todo mundo. Eu tenho que olhar para... Os meus filhos têm que olhar para mim e dizer o seguinte, olha, esse cara é coerente. Esse cara é coerente. Né? E eu vou buscar essa coerência também na vida, nos valores, quer dizer, o humanismo exacerbado do século XIX acabou gerando um individualismo humanista que acabou acabando com o humanismo, e nós deixamos de fazer como o Denis está colocando aí, nós perdemos a capacidade de nos tornar humanos, simplesmente humanos, ou seja, voltar a essa concepção de que a coisa talvez seja um pouco mais simples se a gente for um pouco mais corajoso na nossa simplicidade de vermos as coisas como valores. Essa tragédia social levou ao medo social que nós estamos vivendo. Gente, basta ser intelectualmente honesto, né, para ver o que está acontecendo no mundo. A gente está com tanto medo uns com os outros que a única coisa que sobra são os absurdos que estão aparecendo e que estão aflorando agora, dada a nossa incapacidade de tolerar aquilo que é humano em todos nós, né? Isso nos levou também à chamada solidão coletiva, como queria Heidegger. Estamos juntos, conectados, extremamente envolvidos nesse emaranhado de tecnologia e conexões de todos os naipes, de todos os tipos, em todos os níveis, mas nós vivemos o processo que Heidegger chamava todos nós, ninguém. A solidão coletiva das pessoas que se relacionam, mas que jamais interagem. Então, essa situação leva-nos agora ao entendimento de que o que está sendo discutido é como é que a polis, como é que a cidade se organiza a partir desse caos dos deveres que estão no seu crepúsculo, né? Só para a gente poder entender isso, né? A polis é tudo aquilo que está diretamente relacionado com a cidade, no sentido, obviamente, de Estado e nação hoje, e que se refere ao bem público e à qualidade de vida societária. Então a política vai cuidar da cidade no sentido de tornar o espaço coletivo o melhor espaço possível para que todas as pessoas, com todas as suas diferenças, sejam capazes de conviver pacificamente e bem. Então, veja, essa questão
da polis fez com que na derrocada do humanismo do século passado, por volta de 1940, 45, etc., começasse a surgir uma nova democracia. E essa democracia teve estes elementos como base: o medo do outro, o medo social, o medo da diferença. E aí o que aconteceu com essas novas democracias? Elas acabaram acabando com os totalitarismos que aconteceram na Europa, mas criou-se uma democracia entre nós e eles, né? Ou seja, a democracia passou a ser agora um exercício de influência daqueles que têm o poder para, naquele determinado momento, dirigir determinada coisa. Ou seja, eu passo agora a entender a democracia como sendo o governo da maioria contra a minoria. Olha que coisa maluca. Porque, veja, eu costumo dizer aquela frase que foi dita se eu não me engano, foi o Al Gore. O Al Gore disse o seguinte: olha, parece que ele não sei com quem ele concorreu às eleições. Se eu errei, vocês me desculpem, se foi com Obama, não sei. Mas enfim, a ideia que estava lá era o seguinte: quando nós estávamos na disputa, eu estava querendo convencer a população a votar em mim, porque eu me julgava melhor do que ele. E ele estava convencendo a população a votar nele porque ele achava que os planos dele eram melhores do que os meus. Agora que ele ganhou, ele é presidente das pessoas que votaram nele, mas é presidente meu também. Então eu preciso entender este processo. E quando a gente fala em democracia moderna, a gente está falando em voltar a esse conceito de que quando você lidera para todos, você não lidera para você. Não é nós contra eles, porque nem eles contra nós. Então nós temos uma relação de dever societário que precisa ser restaurado para a gente poder entender que a democracia agora é o governo do povo pelo povo, mas no sentido de garantir a qualidade de vida para todos, não é para aqueles que concordam comigo, ou para aqueles que votaram em mim, ou para aqueles que me apoiaram. É garantir uma qualidade de vida para todos. E aí o Estado tem a função de proporcionar o bem, não é porque as pessoas merecem ou não merecem, mas porque elas precisam desse bem para viver em coletividade. Então é a partir daí que você começa a questionar a questão da corrupção, que você começa a questionar a questão das certas coisas. Quer dizer, imagine o seguinte: imagine uma pessoa que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo de UTIs lotadas, nesse momento que nós estamos vivendo hospitais absolutamente abarrotados, falta disso, falta daquilo, o sujeito desvia o dinheiro que era para comprar coisas para salvar vidas. Então veja, ele está pensando em quem quando ele faz isso? Gente, quando o cara desvia o dinheiro da merenda escolar, o que ele está pensando pessoalmente? Ele está pensando em fazer o bem? Eu não consigo entender isso, por isso a derrocada, né? Por isso o crepúsculo do dever. Quando alguém faz alguma coisa, no sentido de que aquela coisa está colocando em risco milhões de pessoas, milhares de pessoas, levando as crianças a passar fome na escola. Veja, o que se está pensando aí, o que a pessoa individualmente está pensando, ela está dizendo o seguinte: os meus filhos têm que comer, dane-se o mundo. O que essa pessoa esquece é que o filho dela vai viver num mundo onde a miséria vai tornar a vida dela impossível. E isso acontece, como muito bem lembra o Denis, isso está acontecendo em todas as áreas. Então a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: o que é que leva uma pessoa a pensar nisso? Ou seja, qual é o valor que está na mente de um indivíduo que é capaz de falsificar anestesia? Olha, um tempo atrás foi noticiado sobejamente nos jornais aí, uns caras que estavam adulterando anestésico. Olha que absurdo. Eu fico pensando o seguinte: o que se passa nessa cabeça dessas pessoas? Em nenhum momento a coletividade está em jogo. Em nenhum momento, né,
a vida social está em jogo, a qualidade da vida social está em jogo. Meu querido Fernando Jacinto, que deve estar lá em Paris, obrigado pela sua presença, querido. O Jacinto faz uma colocação interessante. O egoísmo, né, que é fruto desse, que é o elemento mobilizador dessa história, esse egoísmo é um sentimento que decorre da minha incapacidade de perceber o que eu devo fazer para viver em sociedade. Então, agora, para a gente poder caminhar um pouquinho, para fechar esse conceito, diante disso, o que é que está acontecendo no mundo? Está acontecendo o nascimento de uma nova ética. E aí, isso é que eu quero deixar com vocês, essa mensagem de otimismo. Está acontecendo está nascendo uma nova plataforma ética. Essa nova plataforma ética restaura a ideia de que há algo que nos une. E por enquanto, esse algo que nos une está sendo visto. Por exemplo, o planeta está unindo muita gente, o clima está unindo muita gente, a ecologia está unindo muita gente. Nós estamos começando a nos convergir, estamos começando a olhar para alguma coisa que todos nós estamos olhando. E isso está sendo vagaroso, por isso o nosso desafio em fazer com que você pense nisso. Por favor, comece a pensar no coletivo. Se é a ecologia, que seja a ecologia. Se é o planeta, que seja o planeta. Se é o clima, que seja o clima. Mas vamos começar a olhar para coisas que nos mobilizem no sentido de pensar como os nossos filhos e netos viverão os próximos anos a partir da restauração desses valores que são construídos a partir de algo pelo qual nós todos olhamos juntos. Nós precisamos urgentemente tirar o olho do nosso umbigo e convergir o nosso olhar para alguma coisa que seja coletiva, que nos irmane, que nos torne parceiros, que nos torne juntos no mesmo grande desafio. Então, esse surgimento dessa nova ética está aparecendo hoje no mundo. Os movimentos ecologistas, os movimentos acerca do clima, os movimentos acerca do planeta estão começando a surgir. E estão surgindo com força. Que seja a nossa nova utopia, não me importa, mas o que me importa é, vamos começar a olhar uns para os outros no sentido de ajudar-nos uns aos outros a sermos melhores na restauração de valores como verdade, integridade, bondade, justiça, credibilidade e outras coisas mais nesse sentido. O conceito de fraternidade e o conceito de solidariedade como valores, em alguns lugares já estão começando a surgir, e inclusive muitas pessoas despertaram-se para isso a partir do Covid-19. Né? A partir do momento que disseram, gente, eu preciso ajudar aquela comunidade, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Então estão começando a pipocar pequenas manifestações no mundo. E que a minha esperança é que isso nos agregue, porque juntos somos capazes de criar uma sociedade melhor. Descobrimos nessa quarentena, olha que coisa maluca, descobrimos nessa quarentena, descobrimos no coronavírus, descobrimos nessa ajuda que o governo emergencial que o governo está dando, nós descobrimos 30 milhões de brasileiros absolutamente anônimos, que não existiam. Gente que não existia, adultos que não tinham sequer uma certidão de nascimento. Adultos, né? 30 milhões de pessoas absolutamente anônimos, brasileiros que estavam por aí. Então veja, essas coisas começam a aparecer e a questão é o que é que elas dizem a respeito da nossa forma de viver. Quando você vê o que foi disparado nos Estados Unidos agora com essa questão do racismo, né, e dos preconceitos, quando isso acontece, o que isso revela sobre o nosso modo de viver? Esse é o crepúsculo do dever. O que eu devo entender que as pessoas são iguais? Eu devo entender que as pessoas são iguais. Eu posso entender isso. E esse é um direito que todos nós temos de sermos reconhecidos
pelo Estado, pela nação e pelo governo ao qual pertencemos. Né? Não é eles, não são eles contra nós, nem nós contra eles. Somos todos a serviço da qualidade de vida. E aí, o problema é que quando nós descobrimos isso, ainda existem pessoas que dizem, olha, mas a ideia é olho por olho e dente por dente. Será que você não percebe que olho por olho e dente por dente vai nos tornar uma sociedade cega e banguela? Se é olho por olho e dente por dente, daqui um pouquinho vai estar todo mundo sem dente, todo mundo cego. Então, a restauração dos valores, a restauração daquilo que a gente está chamando de uma nova ética para os tempos modernos, ela parte do pressuposto de algo com o qual todos nós devemos olhar. Portanto, eu chamo isso de uma crença coletiva. Todos nós crendo na mesma coisa para salvar a todos nós dentro deste planeta. A segunda coisa é a responsabilidade incondicional. Ou seja, a responsabilidade é minha pessoalmente. A responsabilidade é sua pessoalmente. A responsabilidade não é do mundo. A responsabilidade é minha. Não sujar a cidade é responsabilidade minha. Não cometer crimes ou infrações de trânsito, perdão, é responsabilidade minha. Respeitar as leis de relacionamento é responsabilidade minha. Eu preciso dar o exemplo. O nome disso é responsabilidade incondicional. A nova ética tira de nós essa capacidade absurda de ficar dando desculpas o tempo inteiro. Eu cheguei atrasado porque o trânsito estava... Você chegou atrasado porque você quis, porque o trânsito estava engarrafado e você sabia disso. Por que não saiu uma hora mais cedo? Por que não remarcou para uma hora mais tarde? Então, olha, você não entregou o relatório, não foi porque a internet caiu, foi porque você resolveu fazer na última hora. A internet estava ligada o tempo inteiro. Então, gente, a nova ética surge a partir da coletividade, a partir da fraternidade, a partir da solidariedade, porque isso se resume a uma responsabilidade individual. A responsabilidade é minha pessoalmente, a responsabilidade é sua pessoalmente. Se eu vou transformar o mundo ou não, não cabe a mim decidir nem julgar, mas eu farei a minha microparte. Mas a segunda coisa que surge nessa nova ética é o protagonismo não predatório. Faça o que você tem que fazer, empreenda, desenvolva o seu negócio, vá à luta, vá ao mercado, conquiste o mercado, faça o que você tem que fazer, trabalhe, se você é um servidor público, sirva com dignidade, com autenticidade, com integridade, sirva. A responsabilidade é sua de servir, mas você precisa de um protagonismo não predatório. Significa o seguinte: faça o que você tem que fazer, mas jamais prejudique quem quer que seja. E se por acaso isso acontecer, peça desculpa, peça perdão, reconcilie-se, seja solidário com a dor alheia. Às vezes você vai cometer erros, claro, às vezes você vai prejudicar pessoas, claro, mas na medida que você adquire a consciência disso, você tem um espaço enorme para se reconciliar, para pedir desculpa, para rearranjar as coisas. As suas justificativas podem explicar as coisas, mas não modificam o mundo. O que modifica o mundo é uma relação humanística, solidária, coletiva, comunitária. Mas o terceiro e último elemento diz respeito às crenças compartilhadas. Ou seja, eu preciso acreditar junto com você em alguma coisa que faça sentido para nós como povo, que faça sentido para o mundo como povo, que faça sentido para a nossa vida coletiva. E estas coisas que nós precisamos acreditar, elas hoje estão sendo construídas através dos grandes movimentos ecológicos no mundo, mas elas vão bater na porta da sua casa, elas vão bater na porta da minha casa, quando a gente descobrir que não adianta a gente ter muito dinheiro se não tiver água, não adianta se não tiver floresta, se o planeta não for capaz de se autorrenovar,
se a quantidade de produção de alimentos não sustentar os 7 bilhões e 200 milhões de habitantes que nós temos pela frente, né? E que tem uma tendência de triplicar isso até o final do século, né? Como é que vai ser? Então, se a gente não começar a pensar nisso, no sentido coletivo, no sentido de que a responsabilidade é minha, no sentido de que o protagonismo é meu, e no sentido de que a minha responsabilidade e o meu protagonismo agora se associa a uma relação fraterna, solidária e comunitária. E aí é nessa relação que eu começo agora a restabelecer os valores da generosidade. Eu preciso cuidar de você, porque você precisa cuidar de mim. Eu preciso cobrar do Estado que ele me dê as condições, mas eu preciso dar ao Estado o que melhor eu tenho. E tem uma frase do Kennedy que eu gosto muito. Neste momento, não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer para o país. E aí a gente estabelece uma relação equilibrada. O país precisa que eu seja melhor, para que ele possa ser melhor. Ah, mas quem é que começa? O Estado. O protagonismo é não predatório e a responsabilidade é individual. Eu vou começar comigo. Eu tenho começado comigo. Eu tenho feito aqui para atingir as pessoas num espírito pacifista, num espírito humanista, num espírito comunitário. Isso significa a aurora de uma nova ética relacional que nos torna irmãos na construção de um futuro efetivo. Obrigado por você ter me ouvido, por você ter me escutado, por você ter me visto. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. E sexta-feira que vem, às 15h30, temos mais uma live. E esta estará disponível para você no YouTube a partir de segunda-feira. Fiquem em paz, grande beijo. Eu vou encerrando por aqui e a gente vai se vendo. Tchau.